Kate, já pode começar a gravar, tá? Bom dia. Hoje nós vamos começar com o nosso primeiro tema. Uma coisa muito interessante que eu vejo na rotina de pequenos animais, mas também de grandes animais e também de peças não convencionais, é que muitos médicos veterinários atendem animais que são submetidos ou à automedicação ou que são submetidos a medicações sem o próprio médico veterinário ter noção se aquele fármaco ele é indicado para aquela espécie, se aquela dose é a dose efetiva para aquela espécie e está de acordo com a condição clínica fisiológica do paciente, né? E mesmo assim, a gente ainda tem a possibilidade de, infelizmente, naquele paciente a gente tem um efeito colateral. E esse efeito colateral, ele nada mais é do que uma intoxicação. Então, nós estamos pegando um agente exógeno, colocando dentro do organismo do animal e intoxicando ele. Seja por afecção iatrogênica ou idiosincrasia. Desculpa, é difícil falar essa palavra, tá? E aí, nesse contexto, hoje nós vamos abordar as 3 principais classes ou grupos de fármacos que a gente tem mais problema na nossa rotina. Vamos começar hoje com a Daiane para falar sobre intoxicação de antimicrobianos. Os antimicrobianos não são tão bonzinhos, não são tão inofensivos como a maioria das pessoas pensam, tá? Em que pese a questão da resistência, a gente tem diversos outros problemas que são bem graves. E eu convidei a Daiane, para quem não conhece, a Daiane é formada lá com a gente na Rural, tá? Ela tem mestrado em ciências veterinárias, com concentração na área de sanidade animal, doutorado em ciências veterinárias, quase terminou sua residência lá com a gente também em microbiologia, e agora ela está no pós-doutorado, tá? Tem experiência internacional no pós-doutorado de sanduíche, sempre nessa área de microbiologia e trabalhando com antimicrobianos. Quero convidar todos vocês hoje a tirar bastante dúvida, tá? O que vocês tiverem de dúvidas, fiquem à vontade. Lembrem-se que a aula é uma troca, é um bate-papo sobre informação, tá? E, Daiane, muito obrigada por atender esse convite. Hoje, os 3 que eu convidei foram assim, escolhidos a dedo, assim, marcados mesmo, tá? Muito obrigada pelo convite e pode começar. Tá, muito obrigada, professora Cássia. Eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria poder estar conversando assuntos na nossa universidade com alunos e aprendendo juntos. Tá? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Daiane, a gente vai só desligar a câmera para não sobrecarregar, tá? Tá, a minha câmera mantém desligada? Você que sabe. Se você quiser ligar, eu não gosto da aula sem me ver, mas se você gosta da aula sem se ver, não tem problema nenhum. Porque quando eu coloquei para compartilhar, eu acabei não ligando a minha câmera, agora que eu vi. Você sabe, fica à vontade, tá? Não tem problema, não. Se vocês estiverem me ouvindo bem, tá bom também. Então, dando início, gente, bom dia. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre intoxicação por antimicrobianos. Só que antes de nós falarmos de fato sobre a intoxicação, eu acho interessante, como a própria professora Cássia iniciou falando, a gente entender um pouco como que é esse universo dos antimicrobianos, quais são as classes de antimicrobianos, os mecanismos de ação dos mesmos, porque lá na frente, quando tiver algum quadro de intoxicação, a gente vai conseguir entender melhor o que pode estar acontecendo dentro daquele paciente, naquele hospedeiro animal. Então, primeiramente, o que são antibióticos, né? Os antibióticos são substâncias biológicas antes de serem compostos terapêuticos. Então, primeiramente, eles foram produzidos naturalmente na natureza. Então, eles já tinham a característica, muitas vezes, de serem tóxicos para o uso clínico, como agentes antifúngicos, antivirais ou antiparasitários. Porque quando a gente utiliza o termo antimicrobiano, né, antibióticos, a gente está falando, na verdade, de todos esses medicamentos, né? A gente está falando de antifúngicos, antibióticos para uso em bactérias, antivirais, antiparasitários. São todas as substâncias biológicas naturais produzidas, então,
por micro-organismos. E não tem como nós falarmos, então, disso antibióticos sem falarmos que sobre o termo antibiose. A produção de antibióticos, que são aquelas substâncias naturais, ela é um processo natural de seleção pelo qual um ser vivo destrói um outro para assegurar a sua sobrevivência. Ou seja, onde que acontece a produção dessas substâncias biológicas naturais? Na natureza. Então, os micro-organismos que estão presentes na natureza, eles competem por micronutrientes, por água. Então, eles querem garantir a sobrevivência deles. E por conta dessa pressão de seleção, por conta dessa competição, eles produzem substâncias naturais que vão favorecer o crescimento deles em detrimento da inibição dos seus rivais, digamos assim. Então, por exemplo, quando a gente fala de penicilina, a primeira penicilina descoberta lá por Fleming foi oriunda de um fungo chamado penicillium. As cefalosporinas, que hoje nós utilizamos, é claro, de uma forma muito mais farmacêutica, né? Mas as primeiras cefalosporinas produzidas foram produzidas também naturalmente por fungos, o cefalosporium, acremônio, eritromicina, também um outro antibiótico por streptomyces, bacitracina por bacilos subtilis, polimixina por outra espécie de bacilos. Então, de uma forma geral, os micro-organismos já produzem naturalmente substâncias biológicas e essas substâncias favoreciam, então, eles na sua permanência, né, na competição por nutrientes no ambiente. E quando a gente fala, então, de atividade, né, antibacteriana, né, dessas substâncias, é importante nós termos em mente que elas podem ser de dois tipos quanto à sua ação. Então, eles podem ser bacteriostáticos ou bactericida. Então, quando nós falamos da classe dos antimicrobianos chamadas bacteriostáticos, nós estamos falando nós estamos falando de antimicrobianos que eles inibem o crescimento das bactérias no organismo vivo. Então, eles impedem a multiplicação das bactérias, impedindo a multiplicação, o que tem que agir de forma efetiva contra esse ser nocivo? O sistema imune do paciente, o sistema imune do animal. Então, quando a gente fala da classe dos antimicrobianos quanto à ação bacterostática, nós estamos falando do clorfenicol, da eritromicina, das clindamicinas, sulfonamidas, trimetoprim e tetraciclinas. Diferentemente, existe um outro mecanismo de ação, que é o mecanismo de ação bactericida. E aí sim, quando utilizamos um antimicrobiano de ação bactericida, nós lesamos a bactéria, nós eliminamos, nós matamos as bactérias que estão causando aquele processo infeccioso. E como exemplos, então, de antimicrobianos bactericidas, nós temos a classe dos aminoglicosídeos, a classe dos beta-lactâmicos, a vancomicina, as quinolonas, rifampicinas, metronidazóis. E o que vai determinar, então, que um antimicrobiano ele é bacteriostático ou bactericida? A concentração inibitória que a gente vai avaliar. Quando a gente fala de bacteriostático, a gente trabalha com concentração inibitória mínima, ou seja, a concentração mínima daquele antimicrobiano capaz de inibir o crescimento da bactéria. Quando a gente fala de bactericida, a gente utiliza, então, a concentração bactericida mínima, ou seja, a concentração mínima daquele fármaco capaz de matar a bactéria. Tá? E aí, muitas vezes, vocês vão ver ao longo das aulas, ao longo da vida, antibióticos, antimicrobianos, qual o termo que a gente deve usar, qual seria o mais correto. Então, como eu comecei lá na palestra, quando a gente fala antibióticos, a gente está falando de substâncias naturais. Hoje em dia, pouco a gente utiliza de substâncias naturais. Hoje em dia, nós trabalhamos principalmente com fármacos sintéticos a semissintéticos. Então, os naturais foram os primeiros a serem descobertos, a partir de modificações, ou seja, inclusões de pequenos agrupamentos químicos, criou-se, então, os semissintéticos, e a partir de um outro tempo, começou-se a sintetizar de forma laboratorial exclusiva, 100% sintéticos os fármacos. Então, o termo mais correto, quando nós falamos sobre atividade antibacteriana, não seria antibióticos, porque antibióticos seriam apenas
as substâncias naturais. O termo mais correto é antimicrobiano, que aí nós consideramos os naturais, os semissintéticos e os sintéticos. Uma outra parte importante é nós entendermos quanto ao espectro de ação, qual é a classe desses antimicrobianos. Então, quando a gente utiliza em relação à atividade antibacteriana, ele pode apresentar ação sobre 2 tipos de grupos bacterianos. E aí é importante nós lembrarmos lá das nossas aulas de bacteriologia que existem nas bactérias duas classificações importantes, as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Então, de acordo com essa classe, vai ter um espectro específico de atividade antibacteriana dos fármacos. Então, quando a gente considera então, um fármaco de espectro estreito, significa que ele atua principalmente apenas sobre uma classe desses agentes, ou gram-positivo ou gram-negativo. Por exemplo, a penicilina, que atua sobre gram-positivos, então ela só atua sobre a classificação das bactérias gram-positivas. Quando falamos de atividade antibacteriana de amplo espectro, nós estamos falando de antimicrobianos que atuam tanto sobre bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas. E é importante nós termos em mente que essa classificação entre estreito e amplo não está relacionada à potência ou eficácia do fármaco. Ou seja, utilizar um antimicrobiano de amplo espectro não significa que eu estou fazendo uma melhor escolha, que ele vai ser mais eficiente, que ele vai ser mais potente do que um de estreito espectro. Está relacionado, sim, à classe das bactérias que ele vai atuar, se apenas sobre gram-positivos ou se sobre gram-positivos e gram-negativos. Então, quando a gente avalia a atividade antibacteriana, quando a gente vai escolher um fármaco para utilizar na nossa terapia, quais são as características desejáveis que a gente procura? Que ele tenha uma toxicidade seletiva, ou seja, que ele tenha um efeito sobre o agente nocivo, com efeitos mínimos ao paciente, que ele seja preferencialmente bactericida, porque em muitos processos infecciosos, além de ter a infecção, o paciente ele pode estar imunodebilitado, imunocomprometido, então muitas vezes se você utilizar então um fármaco bacterostático, que é aquele que inibe a multiplicação, inibe o crescimento do agente infeccioso dentro do hospedeiro e pede, então, um reforço, uma ajuda da resposta imunológica do paciente para combater a infecção, se ele não estiver com o sistema imunológico ok, responsivo, não vai ser suficiente para debelar, então, aquele processo infeccioso. Mas quando a gente fala de preferencialmente bactericida, vale a pena a gente ressaltar aqui, a gente conhecer qual é o agente que está causando aquela infecção. Porque, por exemplo, se for uma sepse causada por uma bactéria gram-negativa, vamos voltar aqui, uma bactéria gram-negativa, a bactéria gram-negativa ela possui uma membrana externa rica em LPS, que é um lipopolissacarídeo, e quando a gente usa um antimicrobiano bactericida, o que ele vai fazer? Ele vai lisar essa célula bacteriana. E a partir do momento que ele lisa essa célula bacteriana, ele libera esse LPS. E o LPS ele tem uma porção membranosa que tem atividade endotóxica. Então, se eu tenho um processo infeccioso generalizado, comprometimento sanguíneo, e eu, por uma bactéria gram-negativa, e eu utilizo um antimicrobiano bactericida, eu libero várias porções desse agente que são tóxicas no organismo do meu paciente. E aí o paciente vai à morte por choque tóxico. Então, muitas vezes, quando a gente utiliza aqui como características desejáveis que seja preferencialmente bactericida, é importante nós sabermos qual é o agente que está causando aquele processo infeccioso, tá? Baixos níveis de resistência, isso é importante, como a própria professora Cássia começou falando com vocês, uma das questões sobre o uso dos antimicrobianos é a questão da resistência. Então, o ideal é que você avalie essa característica na escolha do seu antimicrobiano, que ele não tenha nenhuma relação alérgica, que ele tenha solubilidade em água e fluidos orgânicos, ou seja, que ele tenha uma boa biodisponibilidade, que ele apresente de uma forma estável dentro do organismo, para que ele possa, então, desenvolver o seu papel no combate daquele processo infeccioso.
Existem outros critérios que nós devemos levar em consideração na escolha dos antimicrobianos, né? Outros cuidados que devem ser observados. Então, critérios clínicos, epidemiológicos e microbiológicos. Então, por exemplo, para a gente escolher um antimicrobiano, a gente tem que levar em consideração o sítio da infecção. Geralmente, você não vai prescrever o mesmo antimicrobiano que você utiliza para um tratamento de infecção de trato urinário, para um tratamento de conduta otológico. Característica dos micro-organismos, como eu compartilhei com vocês anteriormente, é uma bactéria gram-positiva? É uma bactéria gram-negativa? Em qual sítio que esse micro-organismo está desenvolvendo aquele processo infeccioso? Custo. Custo é uma coisa importante que a gente deve levar em consideração quando a gente está escolhendo um antimicrobiano. A gente tem que levar em consideração o tutor, a característica financeira, né? Se a gente puder escolher uma base que seja mais fácil de ser encontrada, num custo menor, acho que é uma alternativa importante, porque no final a gente quer que o animal seja tratado. Não adianta a gente chegar lá e falar, usa aí esse antimicrobiano de ponta, caríssimo, que a gente sabe que o tutor não tem condições de arcar com aquele tratamento. Biodisponibilidade, né, levar em consideração as características farmacocinética, farmacodinâmica, se aquele antimicrobiano vai conseguir atingir a concentração ideal naquele sítio de infecção. Então, por isso a importância da gente avaliar o sítio de infecção na hora da escolha. Uma coisa importante que a gente já começa aqui a entrar de fato, né, na discussão, que é a intoxicação, a gente tem que avaliar, por exemplo, função renal e função hepática do nosso paciente. Por quê? A maioria dos fármacos, eles têm metabolização hepática e renal. Então, você escolhe um antimicrobiano que tem uma metabolização renal e você tem um paciente com a função renal comprometida. E aí, a partir dessa função renal comprometida, eu vou ter um acúmulo daquele fármaco e aí sim eu posso ter o desenvolvimento de uma intoxicação. Por exemplo, penicilinas, tetraciclinas, vancomicina, ciprofloxacina, teicoplanin. Então, são antimicrobianos que não devem ser utilizados nessa característica. Ou então, uma função hepática comprometida, que vai levar, então, ao acúmulo daquele fármaco no paciente. Então, por exemplo, metronidazol e rifampicina. Então, a gente vê que a escolha do antimicrobiano vai muito além daquela receitinha de bolo que muitas vezes a gente quer. A gente quer sair da universidade, a gente quer trabalhar, a gente quer ter um papel e falar assim, infecção de trato urinário, passa isso, infecção de conduta auditiva, passa aquilo outro. Não é. Acho que a gente trabalha com ciência, e na ciência a gente tem que pensar muito nos N fatores que envolvem e para a escolha do antimicrobiano não seria diferente. E aí, quando nós falamos dos antimicrobianos, é importante nós salientarmos os mecanismos de ação básicos desses antimicrobianos. Então, aqui nós temos para relembrar, né, eu não sei qual é a faixa da graduação que compartilha, né, que assiste a nossa aula, assiste as nossas palestras, mas então, para recordar que nós temos o esquema de uma célula bacteriana, né, quais são as principais características. Então, nós temos uma membrana, nós temos uma parede celular, nós temos o material genético na forma de DNA. Se nós formos comparar, né, a célula bacteriana com a célula eucariota, que são as células dos animais, ela é muito mais simples, né, ela não tem aquelas organelas, então fica bem mais fácil da gente entender os mecanismos de ação. Então, considerando aqui o mecanismo número 1, inibição e duplicação cromossômica ou transcrição. Então, todo ser vivo, ele precisa, para crescer, para multiplicar, para dar origem a novas células, ele precisa, então, pegar aquele DNA, replicar aquele DNA e passar para a sua geração filha. Das bactérias não é diferente. Então, um mecanismo de ação é a inibição desse processo de duplicação ou replicação. Ou uma outra forma que os seres, né, vivos, as bactérias, utilizam esse DNA é para a produção de proteínas importantes para o desempenho e a viabilidade da própria célula bacteriana. Então, esse DNA ele é transcrito, formando um RNA mensageiro, e posteriormente traduzido, formando a proteína. Então, uma outra forma é a gente inibir essa transcrição, inibindo, então, a síntese proteica. Um outro mecanismo de ação é a inibição da atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo. Então, principalmente no metabolismo do ácido fólico e no metabolismo da formação de purinas, que são as bases nitrogenadas adenina e guanina.
inibição da parede celular, que é um importante componente da célula bacteriana, inibição da síntese de proteínas na tradução, não a nível de transcrição, como dito anteriormente, danos à membrana plasmática. Então, esses são os 5 principais mecanismos de ação dos antimicrobianos. E, de acordo com o mecanismo de ação, onde eles vão atuar, nós temos as classes envolvidas. Então, quando a gente fala da parede celular, nós estamos falando de antimicrobianos que inibem a síntese da parede, nós estamos falando aqui da principal classe de antimicrobianos que é utilizada na rotina, tanto para pequenos animais quanto para grandes animais, que são os beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos, eles compõem as penicilinas, ou seja, a amoxicilina, ampicilina, as próprias penicilinas, as cefalosporinas de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, os carbapenemas, ou seja, meropenem, ertapenem, imipenem, dorapenem, o astreonam, que é o monobactâmico, que não está aqui também. Então, é a principal classe utilizada. E existem outras características, outros antimicrobianos que também são utilizados, que inibem a síntese da parede. A bacitracina, que é um polipeptídeo, a fosfomicina, a vancomicina, que é um glicopeptídeo. E aí, aqui, a gente já começa a entender por que ele é tão utilizado e por que ele é tão importante. Ele inibe a síntese da parede celular. E a parede celular, nessa composição aqui, de NAG, NAN, com cadeia de tetrapeptídeos, ela é típica de bactérias. Então, lembra da toxicidade seletiva? Quando eu utilizo um antimicrobiano que ele atua sobre uma estrutura especificamente do agente nocivo, eu reduzo os efeitos colaterais que ele pode trazer ao meu paciente, ao indivíduo. Então, a parede celular formada por ácido N-acetilurâmico, por N-acetilglucosamina, com as pontes de tetrapeptídeos ligadas entre si, que dão estabilidade à célula bacteriana, é típico nessa composição de bactérias. Então, os beta-lactâmicos são uma excelente escolha de terapia antimicrobiana, porque eles têm uma seletividade muito boa. Já considerando, então, os antimicrobianos que atuam sobre inibição da síntese de ácidos nucleicos, nós temos várias classes, né? Nós temos as fluorquinolonas, os nitroimidazóis, os nitrofuranos e as rifampicinas. E aí, quando a gente fala de inibição da síntese dos ácidos nucleicos, a gente está falando da inibição de enzimas importantes, como a topoisomerase 2 e topoisomerase 4, que são importantes no mecanismo de replicação, ou até mesmo de replicação e até mesmo de expressão gênica desse DNA. Porque a célula bacteriana, ela não, diferente da célula animal, ela não tem esse DNA compactado dentro da célula, dentro de um núcleo. Mas então ele é muito bem compactado, muito bem enrolado, muito bem superenovelado, para que ele caiba dentro da célula bacteriana. Se vocês forem ver, quando ele se abre de forma geral, ele é muito maior do que a porção que o limita, que é a célula bacteriana. Então, a partir do momento que eu danifico a ação dessas enzimas relacionadas com esse empacotamento, relacionadas com a abertura controlada desse meu DNA para replicação ou para expressão gênica, eu danifico, eu leso, e aí eu posso levar, então, eu levo essa bactéria, à lise ou à incompatibilidade de continuar com as suas funções metabólicas, tá? Os nitroimidazóis, então, eles inibem seletivamente várias oxidases, então eles são importantes para infecções por anaeróbios, porque essas oxidases auxiliam os anaeróbios, que eles não conseguem crescer na presença do oxigênio, então essas oxidases são importantes mecanismos de detoxicação que mantêm eles viáveis no meio. Então, a partir do momento que eu utilizo um antimicrobiano que inibe essa ação, eu prejudico a permanência desses agentes. Nitrofuranos, eles podem atuar, então, são umas substâncias de amplo espectro que são utilizadas como promotores de crescimentos em animais, com a mesma função de inibir a síntese de ácidos nucleicos. E a rifampicina, que age, então, ligando-se ao RNA polimerase, DNA dependente das células procarióticas. Ou seja, se esse antimicrobiano se liga a essa enzima, eu não consigo fazer o processo de transcrição. Se eu não faço o processo de transcrição, não há síntese proteica. Uma outra classe
muito importante, são diferentes classes, que atuam sobre a síntese proteica de forma direta. E aí nós temos... Vou abrir aqui. Aí nós temos, então, a importância das proteínas, que elas são vitais para o funcionamento de qualquer célula. Elas vão atuação, então, tanto sobre ribossomos, quanto inibindo a transcrição de DNA e RNA mensageiro. Então, ela explora diferenças estruturais entre as células eucariotas e procariotas. E aqui é um outro aspecto importante. Por exemplo, quando a gente compara a célula bacteriana com a célula hospedeira, que é a célula eucariota, quando a gente utiliza um antimicrobiano que atua inibindo a síntese proteica, atuando diretamente sobre o ribossomo, que é a estrutura responsável pela transcrição, né, pela tradução do RNA mensageiro, eu atuo de forma seletiva, porque a composição do ribossomo bacteriano é diferente da composição do ribossomo do hospedeiro animal. Então, eu consigo fazer uma terapia seletiva. Então, como exemplos, nós temos as tetraciclinas, o cloranfenicol, que são de amplo espectro, aminoglicosídeos, que principalmente atuam sobre gram-negativos, e além desses, macrolídeos, linfosamidas e streptograminas, gram-positivos e micoplasma. Considerando, então, o mecanismo de inibição na síntese de purinas e ácido fólico, que são aquele mecanismo que atua inibindo a síntese de componentes importantes para a célula bacteriana, a gente destaca, então, as sulfonamidas. Né? E quando a gente fala muito de sulfonamidas na clínica, a gente sempre fala da associação da sulfonamida com o trimetoprim, que a associação desses fármacos atua de forma sinérgica. A sulfonamida, ela é bacteriostática e ela atua por competição com um componente importante para a formação das purinas e do ácido fólico. Então, aqui a gente tem um esqueminha mostrando uma enzima. Aqui é um agente importante que eu falei para vocês, que é o ácido paramirobenzoico, chamado de PABA. Então, quando o PABA se liga à enzima e demais componentes, ele forma o ácido fólico, que é utilizado, então, na síntese das purinas. Só que a sulfa funciona como um análogo desse PABA. E aí, ela se ligando no lugar do PABA, acaba produzindo um componente sem função. E aí, por competição, a sulfa, então, inibe essa enzima, inibindo, então, a síntese das purinas. De última forma, relacionada ao mecanismo, mas não menos importante, quando a gente fala de intoxicação, importante nós levarmos em consideração os antimicrobianos que atuam em membranas celulares, que são as polimixinas. Elas são bactericidas e elas já, ditamente, você já sabe que elas apresentam uma alta toxicidade. Já é dito para vocês, não interessa a concentração, ela já apresenta essa característica de ser tóxica, principalmente nefrotóxica e neurotóxica. E aí, quando eu pergunto a vocês, por que vocês acham que ela pode ser tóxica, ela já apresenta essa toxicidade? Ela atua sobre membranas. E quando nós comparamos a composição das membranas das bactérias, seja ela gram-positiva ou gram-negativa, ela difere muito pouco da membrana celular dos eucariotos, dos animais, dos humanos. Então, dessa forma, ela não tem uma boa seletividade. Então, quando nós utilizamos polimixinas para lesionar a membrana das bactérias, nós também lesionamos as nossas membranas, tá? E aí, principalmente, então, ela não é utilizada de forma rotineira na clínica. Ela é utilizada principalmente, na verdade, ela é a última opção terapêutica para bactérias gram-negativas multiresistentes. Então, a última opção, quando você não tem mais nenhum beta-lactâmico disponível, principalmente pela produção dessas diferentes beta-lactamases que os micro-organismos produzem, a nossa última opção é a polimixina. E aí, quando que ela pode ser utilizada de uma forma a não ter tanto risco? Uso tópico. E aí ela é utilizada, então, em dermatites, em mastite, mas, de forma geral, a gente sempre tem que levar em consideração esse risco que ela apresenta por conta da semelhança da composição da membrana entre bactérias e humanos.
Então, o que nós vimos nesse primeiro bloco foi que o desafio é muito grande na hora de nós escolhermos qual é o antimicrobiano ideal. Então, não existe receita de bolo, não existe a gente ter uma escolha terapêutica ideal sem a gente levar em consideração N fatores. Aqui eu só salientei com vocês alguns fatores relacionados aos antimicrobianos e dei uma pincelada leve em relação às características do próprio indivíduo, do animal. Então, a gente tem que levar em consideração, além dessas questões, as questões relacionadas ao próprio quadro infeccioso, as características do meu paciente. Até aqui, alguma dúvida? É que eu não tenho acesso ao chat, se puderem dar um feedback. Não, não tem não. Foi ótima essa primeira revisão. Passou tudo. Tá ótimo, obrigada. Então, vamos continuar. Qualquer coisa, professora, se tiver alguma pergunta, a senhora pode me parar, tá bom? Pode deixar. E aí, falando de fato sobre a intoxicação por antimicrobianos. Então, como principais mecanismos de toxicidade, né, a gente observa que os efeitos tóxicos, de uma forma geral, ele vai variar com a gente e não são bem conhecidos. Então, vocês viram que para antimicrobianos a gente tem vários antimicrobianos, a gente tem várias classes, dentro de cada classe, vários representantes, e cada representante ele pode atuar de uma forma diferente, né? Então, aqui, por exemplo, um primeiro mecanismo de toxicidade pode ser reações alérgicas, ou ao próprio antimicrobiano, ou ao diluente, ou outro constituinte químico que esteja presente na formulação daquele medicamento. E isso aqui pode ser muito específico, pode depender, igual a professora Cássia salientou no início, depende de caso a caso. Às vezes o animal vai apresentar uma alergia, uma debilidade que ele apresenta, outros não. Então, aqui é muito caso a caso. E a principal causa de toxicidade por antimicrobianos está relacionada a interações farmacológicas, ou seja, que elas podem aumentar os efeitos tóxicos por inibição do metabolismo do antimicrobiano, ou seja, a utilização concomitante de diferentes fármacos. E aqui existem vários estudos que falam que quando você utiliza, e não é só utilizar 2 antimicrobianos diferentes, dependendo do caso, é você utilizar, por exemplo, um antimicrobiano com um determinado anti-inflamatório. Então, não existe, a gente tem que levar em consideração não apenas as interações farmacológicas dentro daquela classe, não apenas antimicrobianos, mas de uma forma geral, né? Alguns anti-inflamatórios podem ter efeitos, interações farmacológicas que não são interessantes, hipertensivos, enfim, N fármacos podem ter diferentes interações farmacológicas. E aí, quando a gente fala de interação farmacológica, eu achei interessante a gente trazer esse ponto, que, por exemplo, nos pacientes idosos, ocorre diminuição de função renal e de função hepática. Então, nós já falamos que a maioria desses fármacos tem metabolização nesses órgãos. E, por esse motivo, é provável que a incidência de interações seja maior nos pacientes idosos, por uma lenta eliminação desses fármacos. Ou seja, esses fármacos não conseguem ser eliminados no tempo adequado, acabam se concentrando na corrente sanguínea, principalmente, e aí podem levar a todos aqueles efeitos tóxicos que a gente vai ver mais à frente, tá? Além disso, nos idosos ocorre redução da proporção de água em relação ao peso total, o que pode alterar o volume e distribuição e, consequentemente, a farmacocinética. Então, são muitos os fatores que podem acabar, né, assim, prejudicando a interação farmacológica de forma a desenvolver um processo de intoxicação. Então, quando a gente fala de interações farmacológicas, pode reduzir a eficácia, por exemplo, se eu utilizo tetraciclinas, elas sofrem quelação por antiácidos e alimentos lácteos, sendo excretada nas fezes sem produzir o efeito antimicrobiano desejado. Então, às vezes, você está fazendo um tratamento ok com aquele antimicrobiano, mas você utiliza um outro fármaco e aí ele acaba inutilizando a sua terapia. Mas existem interações que são benéficas, como nós falamos lá das sulfas com trimetoprim, né? Que elas atuam de forma sinérgica. Então, a administração de trimetoprima com sulfametoxazol tem efeito benéfico, pois elas atuam em etapas diferentes do metabolismo bacteriano e, como resultado, nós temos o aumento, então,
do espectro e da atividade antimicrobiana, que passa, então, de bacteriostática para bactericida. Mas, nem tudo são flores, existem as reações, as interações antagonistas, ou seja, a administração conjunta de fármacos pode levar à diminuição do efeito. Então, de outra forma, é importante a gente também levar em consideração que o antagonismo ele pode ser benéfico quando uma substância é empregada como corretivo e como antídoto. Então, por exemplo, ele é ruim, digamos assim, né? Ele é nocivo quando eu quero fazer uma terapia e eu utilizo algum fármaco que vai ali antagonizar o efeito dele de forma que ele não cumpra o papel terapêutico dele. Aí isso é ruim. Mas digamos, então, que o animal esteja passando por um processo de intoxicação. E aí eu posso utilizar essa questão do antagonismo como forma corretiva, como antídoto para tentar solucionar aquele processo de intoxicação. Então, aqui eu trouxe de forma simplificada, porque muitas vezes a gente fica na dúvida. Quando que a gente pode, então, utilizar determinado antimicrobiano de forma conjunta, né? Muitas vezes, bactericida com bactericida, a gente observa, então, um sinergismo. Mas de bacteriostático com bacteriostático vai depender. Bactericida com bacteriostático depende. Então, não existe uma regrinha, tá? Então, existem N casos e N associações que a gente tem que ir avaliando. Então, por exemplo, bactericida com bactericida. Aqui, em sua maioria, são sinérgicos. Mas o que nós devemos evitar? Penicilina, aspenicilina, cefalosporinas com cefalosporinas, quinolona com quinolonas. Bactericida com bacteriostático. Aqui a gente tem vários resultados possíveis. Aminoglicosídeos com tetraciclinas vai atuar de forma sinérgica. Mas, por exemplo, penicilina e tetraciclina já tem antagonismo. Então, a gente tem que avaliar bem o caso para a gente escolher o antimicrobiano ideal, principalmente quando a gente está pensando em fazer uma terapia conjunta. E aqui, ó, como bacteriostático e bacteriostático, o único exemplo que a gente tem de forma sinérgica é sulfonamida com trimetoprim. Os demais atuariam de forma antagônica. E quando a gente fala, então, da intoxicação, a gente fala da dose tóxica. E a dose tóxica, ou seja, a dose que vai levar ao desenvolvimento da intoxicação, ela vai ser altamente variável e vai depender do agente. E quando a gente fala de antimicrobianos, a gente está falando, então, da concentração inibitória mínima que aquele fármaco ele apresenta para ter uma faixa de segurança clínica e poder ser utilizado como opção terapêutica. Tá? Mas existem os casos de reações alérgicas fatais que podem ocorrer mesmo você utilizando a concentração adequada. Por quê? Mesmo doses subterapêuticas em indivíduos hipersensíveis pode levar a quadros fatais. E quanto à apresentação clínica desse processo de intoxicação? Né? Geralmente, após superdosagem oral aguda, a maioria dos agentes vai causar isso. Náusea, vômito, diarreia. Mas existem outras causas, principalmente por conta da administração intravenosa, que são bem mais complexos da gente resolver. Então, por exemplo, aqui, intoxicação por beta-lactâmicos. Então, nós temos aqui, ó, os carbapenêmicos, as cefalosporinas e as penicilinas representadas. Então, quando a gente fala de efeitos tóxicos, quando avaliamos carbapenemas, nós podemos encontrar reações de hipersensibilidade, choque associado à disfunção renal e a doses elevadas. Quando avaliamos as cefalosporinas, podemos observar convulsões em pacientes com insuficiência renal, coagulopatia associada à cefazolina, que é uma cefalosporina, pode levar a neutropenia, necrose tubular proximal, hepatite sintomática. E quando avaliamos penicilinas, insuficiência renal aguda, causada por deposição de cristais. Quando avaliamos a intoxicação por glicopeptídeos, que é o representante das vancomicinas, que também atuam sobre a parede celular, nós podemos observar efeito ototóxico, nefrotóxico, hipertensão, erupção, rubor cutâneo, síndrome do homem vermelho na medicina humana, associados a uma rápida administração desse fármaco na forma intravenosa. Intoxicação por quinolonas. Então, de uma forma geral, podem lesar a cartilagem em crescimento, causando tendinite e ruptura de tendão,
hemólise em pacientes com deficiência da enzima glicose desidrogenase, exacerbação da miastenia grave, insuficiência renal aguda, hepatotoxicidade, cristalúria, registros de casos de hepatite, neuropatia periférica irreversível, hepatotoxicidade, comprometimento de visão, pancreatite, hepatite aguda. Então, na verdade, existem vários efeitos, considerando os vários antimicrobianos dentro das várias classes. Considerando, então, os aminoglicosídeos, ele pode gerar ototoxicidade para células cocleares e vestibulares, nefrotoxicidade, causando efeito tubular proximal, necrose tubular aguda, bloqueio neuromuscular competitivo, caso seja administrado rapidamente por via intravenosa, com fármacos bloqueadores neuromusculares, e o limiar, então, para os efeitos tóxicos, varia com o fármaco e com o esquema de dosagem. Então, na verdade, a gente não tem muito, quando a gente fala dos efeitos, os efeitos vão variar de acordo com os antimicrobianos, de acordo com a dose que você vai utilizar. Intoxicação por tetraciclinas, de uma forma geral, a classe das tetraciclinas, o que a gente pode observar? Hipertensão intracraniana benigna pode causar descolamento ou lesão nos dentes em desenvolvimento, fígado gordo agudo, diabetes insípidos nefrogênico, sintomas vestibulares, lesão fetal. Eu lembro que, geralmente, quando a gente utiliza, principalmente criança, muito antimicrobiano quando jovem, leva realmente a uma deformidade no esmalte do dente. Mas, por exemplo, descolamento ou lesão de desenvolvimento, descolamento eu nunca tinha ouvido falar. Macrolídeos, então, estão relacionados a hepatotoxicidade, dor abdominal, tem função cardiotóxica. Então, aqui eles falam, podem prolongar o intervalo QT e levar, esse que é o torceide de Pontes, que é uma taquicardia ventricular atípica. O macrolídeo mais provável para induzir isso em estudos animais é a azitromicina. Então, a gente tem que levar em consideração também a questão cardíaca quando a gente vai utilizar esse antimicrobiano, porque se errarmos a dose, nós podemos, então, agravar o problema que o animal apresenta por conta dessa taquicardia ventricular atípica que o animal pode apresentar como efeito da intoxicação pelo macrolídeo. Então, aqui, cardiotóxico, taquicardia, deficiência na contratibilidade, parada cardíaca. Então, são coisas que a gente, de forma geral, a gente não se atenta, que a gente não, pelo menos eu que estou longe da clínica, foram coisas que me surpreenderam em muitos aspectos. Não sei quantos de vocês que já estão na rotina, né, estão por dentro de todos esses efeitos que podem ocorrer quando a gente utiliza uma dose errada no tratamento. E aqui a intoxicação, então, por polimixinas pode levar, então, a nefrotoxicidade e bloqueio muscular competitivo, não competitivo. Então, na verdade, quando a gente fala, o que eu quis deixar claro para vocês? Que os efeitos colaterais, os efeitos da intoxicação por esses antimicrobianos vão variar muito. Então, da mesma forma que não tem receita de bolo para a gente identificar o antimicrobiano, também não vai ter uma receita de bolo de, tipo assim, usei isso, pode acontecer isso. Vai ser todo animal que vai apresentar esse efeito colateral? Não. É todo animal que é alérgico? Não. É todo animal que, se você utilizar determinada dose, que fique um tempo maior na corrente sanguínea, que vai desencadear esse processo? Não. Varia muito também das características inerentes ao animal, ao nosso paciente. E aí, como que a gente, então, pode diagnosticar a intoxicação? E aí é importante a gente fazer uma boa anamnese, entender quais são os fármacos que aquele animal utiliza, quais as terapias que ele já foi submetido. E aí a gente ir agrupando essas informações para tentar entender o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, existem níveis específicos, em geral, os níveis séricos dos antimicrobianos mais comumente utilizados estão disponíveis. Então, esses níveis são particularmente úteis para prever, então, esses efeitos tóxicos. Então, se você está de frente com um animal que está desenvolvendo um processo hepatotóxico, nefrotóxico, apresentando alguma dessas variações que nós conversamos,
é importante você fazer uma boa anamnese para você entender se ele utiliza outros medicamentos, qual a dose desse último medicamento que ele estava utilizando, para a gente ter o acompanhamento e fechar, então, o diagnóstico de forma certeira. Como forma também de a gente agregar valor ao nosso diagnóstico, a gente pode fazer análises laboratoriais, úteis como hemograma, avaliar eletrólitos, glicose, avaliar a função renal, ureia e creatinina, avaliar a função hepática, fazer o exame de urina, porque muitos efeitos colaterais levam a cristalúria, fazer o eletrocardiograma, naquele caso dos macrolídeos, que eles falam que tem um QT elevado quando a gente avalia, então, esse eletrocardiograma. Então, existem exames complementares que podem ser feitos, que devem ser feitos para fechar o diagnóstico, então, da intoxicação. E uma vez que eu diagnostiquei essa intoxicação, como que eu devo proceder? Existem medidas que devem ser tomadas, emergenciais e de apoio, que são aquelas medidas de suporte. Então, manter uma via aérea aberta, fornecer ventilação quando necessário, tratar coma, choque, hipotensão, anafilaxia, hemólise caso ocorram, substituir as perdas de fluidos resultantes de gastroenterite com cristalóides intravenoso, manter o fluxo urinário estável com fluidos para aliviar a cristalúria a partir de superdosagens, principalmente com sulfonamidas, ampicilinas ou amoxicilina. Ou seja, você tentar minimizar aqueles quadros que você observou por conta do processo de intoxicação. E aí vem tentar você reverter aquele quadro de forma mais específica. Então, alguns fármacos específicos possuem antídotos. Então, em caso de intoxicação por trimetropina, administrar leucovorina, superdosagem da psona, que também é uma sulfonamida, administrar azul de metileno, tratar superdosagem de isoniazida com piridoxina. Então, dependendo de alguns fármacos, nós temos alguns componentes chamados antídotos para o tratamento. Descontaminação, administrar carvão ativado via oral, caso as condições sejam apropriadas. E aí a lavagem gástrica, então, não será necessária após ingestões leves e moderadas do carvão ativado. Então, em caso quando você utiliza carvão ativado via oral, a lavagem gástrica, não é necessária. E na eliminação aumentada, ou seja, a maioria dos antimicrobianos ela é excretada de forma inalterada pela urina. Portanto, então, a manutenção do fluxo urinário adequado é importante. Então, você tem que manter esse animal urinando. Então, a hemodiálise vai ser indicada em alguns casos, principalmente quando houver disfunção renal e um nível elevado do agente tóxico na corrente sanguínea. Então, como opções, nós temos a hemoperfusão com carvão, que vai remover, então, eficientemente, por exemplo, o clorfenicol, e indicada após uma superdosagem severa, apresentando um alto nível sérico e acidose metabólica. A dapsona, que é uma sulfonamida, passa pela recirculação enterohepática e é, então, eliminada mais rapidamente com repetidas doses de carvão ativado. Então, cada antimicrobiano vai atuar de uma forma, e aí a gente vai pensar se existem antídotos, vamos fazer terapia de suporte para tentar, então, reverter aquele quadro. E aqui, professora, eu iria falar um pouco mais, mas eu não sei como é que está meu tempo, acho que eu já falei demais. Mas, assim, então, eu convido vocês a pensar de uma forma geral que, infelizmente, eu queria até trazer para vocês uma coisa até que fosse mais simples, tipo, gente, é isso, aquilo é outro. Não, mas nós trabalhamos com seres vivos, nós não trabalhamos com matemática. Então, muitas vezes, a gente tem que quebrar muito a cabeça, pensar muito, escolher muito bem os fármacos, né? Entender muito bem como que vai acontecer a dinâmica daquele antimicrobiano dentro do meu hospedeiro, dentro do meu paciente, entender como que está o funcionamento das funções vitais dele, função hepática, função nefrotóxica, função renal, né, que são os principais caminhos para a metabolização desses fármacos, né? Então, são vários aspectos que nós devemos considerar.